Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês torcedores e torcedoras do Fortaleza. Mês de agosto. Duas competições ainda importantes para o Leão, que o Leão está participando, né? Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana, já que não está mais na Copa do Brasil, né? E infelizmente este não é um bom momento para o Fortaleza. Em termos de resultado, não é um bom momento. Agora, em termos de desempenho, isto vem complicado desde o começo da temporada, de certa maneira, né? Mesmo no campeonato estadual, tivemos nesta temporada situações muito difíceis. O desempenho raramente era tão animador, né, como foi em alguns momentos da temporada de 2022 e, sobretudo, na temporada de 2021. A gente teve, por exemplo, derrotas da equipe do Leão para a equipe do Ceará. Embora estejamos falando do Clássico Rei, eu ainda acho que o ideal é que a equipe que está melhor, com mais investimento, nunca tenha derrotas como aconteceram do Fortaleza para a equipe do Ceará. E aquilo também aconteceu em virtude de muitos erros na percepção sobre acontecimentos, sobre o que era o adversário e, na minha opinião, sobretudo em virtude do desempenho. Por que o desempenho do Fortaleza não é dos melhores? Aí é uma questão para todos nós pensarmos. Tem um conjunto de coisas aí, né, que, de certa forma, responde muito pelo desempenho não ser dos melhores nessa temporada da equipe do Leão. E dentro disso, vem essa questão da cobrança. Devemos cobrar ou não aos responsáveis pelo que está acontecendo? E que tipo de cobrança precisa ser feito? De antemão, é muito importante ter a cobrança, sim. Isso é muito importante no futebol, porque o futebol é um esporte de muita generosidade em algumas situações, né? Pensemos no Vojvoda. Quando ele acerta, ele consegue entregar excelentes resultados para o Fortaleza, ele é muito amado pelos torcedores e torcedoras, de forma justa. O mesmo podemos dizer da gestão do Fortaleza, do Marcelo Paes em especial, que quando acerta muito, é também muito elogiado, também de forma justa. Vamos sempre lembrar que o Marcelo Paes e demais dirigentes do Leão são os responsáveis, né, por este projeto do Fortaleza tão importante, que coloca o Fortaleza hoje numa situação, no futebol brasileiro, muito rara. Então ele certamente é muito importante para a história do Leão. Contudo, também ele merece críticas, deixando claro que as críticas precisam ser sempre muito construtivas, né, respeitosas, mas elas precisam acontecer. Agora, que tipo de críticas precisam ser feitas ao Marcelo Paes? Que tipo de críticas precisam ser feitas ao técnico Rolim Pablo Vojvoda? Que tipo de críticas também precisam ser feitas aos jogadores, em especial, neste caso, ao Marinho. A todos eles. Mas em especial ao Marinho, por quê? Porque a paciência com esse jogador parece que está no limite, né, por parte dos torcedores e torcedoras do Fortaleza neste momento. 5 jogos, o jogador não marcou nenhum gol, e o jogador, na verdade, tem desperdiçado algumas situações. O jogador, nessa partida contra o Goiás, especialmente, teve todo o campo para jogar, não teve uma marcação muito fechada sobre ele, e ele também não conseguiu entregar um bom desempenho, a respeito, inclusive, de ter, né, feito um arremate muito interessante ali, que quase resultou num gol, né, e alguns cruzamentos, né. Mas, por exemplo, foi dele uma jogada bizarra, né, em que ele alegou ter sofrido ali um empurrão, né. Na verdade, ele alega um puxão quando foi um empurrão. E depois teve o gol, né, do Goiás, que o árbitro anulou de forma equivocada. Teria sido um gol por culpa do Marinho, especificamente. E por culpa dessa mania desse jogador, de vez em quando, fica com essa coisa de não me toque e tal, enfim, é algo negativo no jogador. Ele precisa corrigir isso. Difícil imaginar que vai corrigir com a idade que ele tem, né, com os anos que ele tem de profissional, mas é necessário que ele corrija este ponto aí também. O Marinho foi absurdamente criticado, gente, sobretudo depois desse jogo aí contra a equipe do Goiás. E é a razão principal deste vídeo aqui, que estou fazendo para vocês. O Marinho deve ser criticado mesmo? As cobranças ao Marinho devem existir? Sim, mas que tipo de cobrança? Vamos lá, vamos com calma, né? Olha só. Como eu disse, o desempenho não anda nada bom. Se o desempenho não está bom, a culpa é do Vojvoda ou é dos jogadores? Os jogadores têm que responder pelo momento ou o técnico? Mais cedo eu vi um vídeo, sempre muito bom, né, do Kempis, né, falando sobre esse assunto e alegando que a culpa é dos jogadores, né?
É mais os jogadores, que os jogadores precisam de uma cobrança muito maior. Mais ou menos essas palavras aí do Kempis. Veja, na minha opinião, os dois lados têm responsabilidade. E o Vojvoda também tem muito mais do que se pensa nesse caso. Por quê? Porque o jogador em campo, ele tem uma tendência a jogar melhor quando existem ajustes táticos na equipe relevantes, né, que tornam o ambiente muito confortável para as individualidades. E este ambiente, essa situação tática, essa relevância tática, a gente não tem percebido no Fortaleza como em outros momentos. O Vojvoda, inclusive, tem mudado muito a equipe, né? Tem bancado jogadores em posições ali, às vezes que não tem nada a ver, né? Foi com a linha de 3 aí, às vezes muda, vai com a linha de... Enfim, não tem funcionado. Ele tem apostado também em alguns jogadores que não têm entregado muito, e ele não tem empoderado alguns jogadores que poderiam entregar um pouco mais. Nessa partida contra o Goiás, ele foi com o time ali, pensando certamente no jogo da Copa Sul-Americana, e foi com o time ali, de certa forma, alternativo, né? Alternativo, sim. Mas mesmo no contexto desse, ele não coloca o Caleb para jogar. É inaceitável, fica muito difícil defender o Vojvoda em algo... O Machuca, por exemplo, foi jogado na fogueira na partida anterior. Nessa partida, já que era para poupar para o jogo pela Sul-Americana, o Machuca deveria ter sido titular. O Cauã foi também jogado ali na fogueira, no último jogo do Leão, pelo Campeonato Brasileiro. Nessa partida, por que não colocar o jogador então em campo? Pelo menos do banco, saindo do banco e entrando no segundo tempo? Não foi. Então quer dizer, tanto o Machuca como também o Cauã naquela partida foram queimados. Essa é a verdade. Ele teve a intenção de fazer isso, não estou julgando isso aqui, mas os jogadores foram queimados naquela partida ali, né? E se o técnico realmente tem esse olhar, né, muito positivo para os atletas, nessa partida deveriam colocá-los dentro de campo. O Vojvoda, ele tem tido atitudes muito estranhas. Por exemplo, o Kevin Andrade, o meio-campista ali venezuelano, chegou, não foi aproveitado, muitos podem negar, é muito novo, Josa, beleza. Quando o jogador foi contratado, foi esclarecido para ele que ele iria para o Sub-20 do Fortaleza? Perfeito, se foi, está perfeito. Porque se há um problema com jogadores muito jovens que jogam nas suas equipes pela América do Sul, é quando eles são transferidos para praças futebolísticas melhores como a brasileira, e ele vai para o Sub-20. O jogador já está acostumado com o ambiente profissional. Isto, na verdade, é muito complicado para a autoestima do atleta, né? Sobretudo quando o atleta é muito jovem. E sobre essa questão de autoestima, precisamos também falar sobre o Tobias, né? O Tobias Figueiredo foi colocado em campo ontem, e nem numa partida como a de ontem, jogadores como Alex, jogadores como Chapo recebem oportunidades. Por que o Tobias merece essa oportunidade e esses jogadores que estão no elenco não merecem? Então o Vojvoda está com problema para empoderar alguns jogadores, né? Claramente está com problemas, e isso pode, no médio prazo, contaminar muito o ambiente. Porque esses jogadores que não são aproveitados, eles ficam ali, a insatisfação deles também circula naquele ambiente, a atmosfera vai ficando cada vez mais carregada de insatisfação, né? Vai ficando mais pesada, e isso, evidentemente, que pode contaminar, pode respingar dentro de campo, né? Num certo momento, pode respingar, se é que já não está acontecendo agora, né? Neste momento. O Marinho e esses jogadores merecem ser cobrados? Vamos lá. Bom, as cobranças a todos eles. Ao Marcelo Paes. Todos esses jogadores que foram contratados, e muitos estão mostrando que talvez não são opções para o Fortaleza, de certa forma, esses jogadores também merecem o seu tempo para se adaptar. É isso. Mesmo o Marinho. Claramente, do Marinho, né, o torcedor tem menos paciência. Por quê? Porque esperava-se muito mais dele do que se espera de outros jogadores. Então a paciência com ele é muito menor, então ele tem um tempo muito menor para se adaptar. Eu diria para você que esse tempo já está acabando, mas ainda vale a pena, né, insistir no apoio ao Marinho. Por quê? E aí é um efeito colateral da contratação do Marinho, algo que eu falei no passado. Este jogador, se ele for vaiado pelos torcedores, se ele tentar dentro de campo fazer as coisas e não funcionar, não conseguir fazer as coisas como ele quer, e o torcedor começar a tirar o apoio dele e a vaiá-lo, pode ter certeza que essa contratação vai dar completamente errado. Totalmente. Então qualquer possibilidade de que o Marinho seja um bom reforço para o Fortaleza vai se perder. Neste momento, a meu ver, ainda é um momento para gerar um certo apoio ao atleta. Por quê? Porque está acabando o tempo dele em que ele pode, mas ainda tem um tempinho, né, para se adaptar. Ainda tem o direito a esse tempinho pequeno para se adaptar, né, o jogador Marinho. O Tobias foi muito mal. Claramente também ele tem tempo para se adaptar.
né? É uma pena que o Chapo nunca recebera uma oportunidade, né? Mas o Tobias entrou em campo, ele também tem direito a se adaptar, assim como o próprio lateral Escobar, que ontem jogou muito mal, né? O Pedro Augusto, né, que está sendo bancado aí em alguns jogos, enfim, esses jogadores têm todo o jeito, porque o tempo deles no PC ainda é muito curto. Então a cobrança a eles pode ser justa, mas a cobrança tem que ser bastante, né, cuidadosa neste momento. As críticas ao Marcelo. Então, esses jogadores que chegaram, as críticas ao Marcelo, na minha opinião, tem que parar. E elas têm que voltar quando o Fortaleza manifestar a intenção de ir novamente ao mercado. Aí o Marcelo tem que ser lembrado desses jogadores que ele contratou, dos perfis de jogadores que ele foi buscar, para que ele, né, se eduque e não busque jogadores parecidos, né? Por quê? Porque, na minha opinião, é muito complicado a gente ficar batendo muito no presidente neste momento por algo que ele já fez e que não tem mais como voltar atrás. Então, se a gente precisa, na verdade, criticar essas contratações, paremos com essas críticas. Como já tem muita coisa ali que merece crítica, paremos com essas críticas neste momento e vamos acionar essas críticas novamente quando o Fortaleza manifestar interesse de ir ao mercado. Então, na minha opinião, críticas excessivas e continuadas a esses jogadores, ao Marcelo Paes, por esses jogadores que chegaram, neste momento, na minha opinião, não constrói. Eu mesmo pararei de fazer críticas, né? Acho que até já estou parando mesmo de fazer críticas a essas contratações. Porque uma vez que chegou, é hora de torcer para que dê certo, evidentemente, né? Então o Marcelo merece muitos elogios, né? Mas ele não merece crítica por causa disso aí, não. No que eu acho que o Marcelo ainda merece uma crítica construtiva de vocês todos, torcedores e torcedoras do Leão? Acho que tem um combinado muito mal elaborado entre os dirigentes e o técnico Juan Pablo Voivoda. Isso passa, na verdade, talvez por uma percepção do presidente de que não deve haver nenhum tipo de cobrança ao trabalho do técnico. Eu discordo completamente disso. Acho que o técnico, embora seja muito importante para o Leão, ele é um funcionário e precisa sim ser cobrado de muita coisa. Por quê? Porque as ações do técnico podem perfeitamente danificar o projeto. O Fortaleza gastou dinheiro com o Chapo, o Fortaleza poderia ganhar muito dinheiro com Alex, né, e com outros jogadores, e o Voivoda simplesmente não bancou em nenhum momento esses jogadores. Então, o Voivoda certamente foi consultado para a contratação do Chapo. Então ele tem que responder a isso. Ele tem que colocar o jogador para jogar. Entende? Então ele tem que ser cobrado por causa disso. E acho que isso é absolutamente natural. Então, se precisamos fazer críticas ao Marcelo nesse momento, é em cima dessas coisas. Ele precisa melhorar esse combinado aí entre a comissão técnica e também os dirigentes, né? Sobre os jogadores que ele contratou, neste momento, não. É momento de torcer para que esses jogadores dê certo no PC. Sobre o técnico Voivoda, ele merece sim ser muito cobrado, respeitosamente, claro, mas merece ser cobrado, porque está muito estranho. Tem muita coisa equivocada na gestão do Voivoda, né? Essa questão, por exemplo, o time está mal, aí volta para o segundo tempo e ele aposta na qualidade da conversa no vestiário, que não tem resultado em algo muito positivo nos últimos jogos, né? Com exceção do jogo no Paraguai, que o Fortaleza também teve um pouco de sorte, porque pegou o Libertad numa jornada horrorosa, terrível. Naquele caso, eu acho que ali o Fortaleza também teve um pouco de sorte, teve eficiência, teve muita competência, o Voivoda mandou bem, de certa maneira. Mas ele não está bem, ele não tem estado bem. E tem bancado muita teimosia nas substituições, demorado demais para fazer substituições, e ele tem encurtado muito o elenco do Fortaleza, usando quase sempre, os mesmos jogadores. Claro, está usando alguns outros que chegaram, mas reparem, não está utilizando alguns que já estão lá há um bom tempo. Por que não? Precisa ser cobrado em relação a isso também. Está um pouco confuso a maneira como ele se faz o desenho tático da equipe. Por exemplo, nessa partida ele coloca o Romero, a bola não chega no Romero. O Romero acaba sendo queimado na partida, completamente, né? E acho até que, sinceramente, mesmo que o Voivoda tenha tido todo o direito de fazer uma substituição tática ali, tirando um terceiro zagueiro, sinceramente, gente, naquele momento eu não sei se era para tirar o Tobias Figueiredo. Eu acho que a substituição do Tobias, naquele contexto em que o jogador não foi bem, fez gol contra, quase fizeram um gol contra antes de fazer o gol contra, naquele momento eu acho que pode ter sido muito ruim para o jogador. Claro, ele pode conversar com o atleta depois, resolver tudo isso muito bem. Mas o jogador, ele é retirado, tem 3 zagueiros ali, ele é retirado sabendo que ele fez o gol contra. Não sei se foi uma boa ideia. Foi um castigo? Foi uma punição? Sinceramente, não acredito nisso. Só que às vezes essas ações acontecem da parte do treinador, do profissional, do presidente, do dirigente, mesmo sem que ele queira. É automático. E aí acaba sendo um castigo sem a devida intenção daquele que está praticando esse castigo.
Entende? Então, acho que a situação não está boa, mas é muito importante neste momento uma união muito maior em prol do Fortaleza. Porque acho que a situação está perigando, a equipe começa a ter aí um debate, né? Pouco a pouco começa a ter aí, ou pelo menos se aproximar de um debate com a zona do rebaixamento, né? Não acredito que o Fortaleza ainda neste momento seja candidato a rebaixamento, mas o campeonato é muito complicado, um campeonato muito difícil, e até em virtude disso, o Fortaleza, na minha opinião, deveria priorizar o Campeonato Brasileiro e não a Copa Sul-Americana, gente. Com todo respeito à Copa Sul-Americana e a importância que ela tem para o Leão, acho que a prioridade tem que ser para o Campeonato Brasileiro. Porque, vamos lá, a depender da posição do Fortaleza no final do campeonato, a premiação vai ser gigantesca e absurdamente maior do que aquilo que a equipe possa ganhar com o título da Sul-Americana, né? É claro que o título importa muito, claro que sim. Mas do jeito que está o Leão jogando e também pela maneira como outros adversários estão jogando na Copa Sul-Americana, precisamos combinar que não se trata de uma conquista muito fácil para o Fortaleza, sobretudo em virtude daquilo que está jogando hoje o Fortaleza. Então, na minha opinião, a prioridade maior é para o Campeonato Brasileiro. E acho que tem que ser muito mais claro aí o que quer, né, o que pretendem os dirigentes e também o Voivoda em relação a essas prioridades. E essa prioridade, na minha opinião, número 1, Campeonato Brasileiro, depois Copa Sul-Americana. Quanto a Marcelo, acho que nesse momento tem que ter paz, né? Porque ele já fez a parte dele, errado ou certo, fez a parte dele, tem que ter paz em relação ao desempenho dos jogadores em campo, tem que ser cobrado quando o Fortaleza manifestar novamente desejo de contratar jogadores, e se há alguma cobrança para ser feita para o Marcelo neste momento, é em relação a esse combinado que não parece muito claro entre dirigentes e técnico, né, na questão de colocar alguns jogadores em campos e da cobrança que precisa ser feita ali ao técnico Juan Pablo Voivoda. Tá bom, minha gente? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pelo constante apoio de vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, ao meu trabalho. É isso.